Olá pessoal, tudo certo com vocês, meus amores? Hoje nós vamos ter uma aula aqui que vai abordar alguns aspectos da narrativa do livro que nós estamos lendo, Um Estudo em Vermelho. Eu acredito que você já deve ter terminado, mas caso você ainda não tenha terminado, tudo bem, termina, tá? Para que você possa então compreender essa obra por completo. E hoje eu vou então elencar aqui, destacar alguns pontos que são importantes para o nosso aprendizado a respeito dessa obra tão legal, né? Que é muito gostosa de ler. Muito bem, Um Estudo em Vermelho, como todo texto narrativo, apresenta então os elementos. Então eu vou aqui começar a destacar justamente esses elementos da narrativa, que nós já conhecemos, né? Porque nós aprendemos lá no primeiro bimestre, quando eu trabalhei com vocês aquele livro dos contos indígenas, e ali a gente revisou e viu cada detalhe de como que funciona essa organização da narrativa, tá? Então, lembra que eu falei para vocês de uma sigla, que é a sigla PENTE, P-E-N-T-E, que são os elementos da narrativa, né? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, tá? Então, vamos agora observar aqui alguns pontos, sem falar muitos detalhes, principalmente no final da história, né? Porque, logicamente, é um romance policial, então eu não posso ficar falando aqui, principalmente para quem ainda está lendo, mas eu vou tentar explicar e levantar alguns pontos importantes que não vai estragar a sua leitura, tá bom? Então, vamos lá. Personagens. Vamos aqui destacar alguns aspectos que são importantes. Primeiramente, do Watson. Ele é um médico, como vocês viram, ele conhece o Holmes, como nós discutimos nas nossas lives, né? Percebemos aqui nos primeiros capítulos, quando eles então estão precisando dividir uma moradia lá na Inglaterra. E daí começa uma amizade, começa uma parceria, justamente nessa busca por compreender os crimes, principalmente do lado do Watson, porque quando ele conhece o Holmes, o Sherlock Holmes, ele não sabe ainda qual é a profissão, né, do seu colega, porque ele fica lá na dele, discreto, mas não conta logo, né, qual é a sua profissão. E logo depois de um tempo é que ele então vai saber, né, com as conversas deles, sobre dedução, sobre observação, sobre experimentos, é que a gente sabe então que ele faz parte, que ele é um detetive, né? Não um detetive da polícia diretamente ligado, mas um detetive meio que amador, como o próprio livro coloca pra gente, porque ele é tão bom, mas tão bom, tem tanta experiência nisso, que os próprios policiais vêm, às vezes, pedir ajuda, né? Pedir uma orientação para os crimes que eles precisam resolver, tá certo? E o Watson demonstra ser uma pessoa muito educada, porque ele não se intromete logo de cara na vida do Holmes. Ele é um médico que veio do Afeganistão, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito observadora e muito curiosa, né? Que começa então a aprender com o Holmes por meio da observação e logo depois por meio dos diálogos. E a gente vê que ele é uma pessoa aberta a aprender, né? Isso é um ponto interessante que a gente precisa aqui analisar quando a gente pensa nesses personagens, porque é um personagem que demonstra sua opinião, ele tem uma opinião colocada, porque ele narra a primeira parte do livro, né? Narra a primeira parte do romance. Então, logicamente, ele coloca ali as suas opiniões, as suas observações, o seu olhar diante do que ele vê ali, dessa experiência nova, né? Que está sendo morar com Holmes e observar o trabalho dele de detetive. E, ao mesmo tempo, ele demonstra ser uma pessoa aberta para novos aprendizados. Observem, né? Um médico experiente, abrindo o seu leque para novos olhares, novos aprendizados, novos conhecimentos. Então, isso é algo que a gente precisa observar, né, e destacar aqui, para que vocês percebam o quanto que ele é uma pessoa que se demonstra alçar novos horizontes, né? Que é exatamente isso que ele faz com essa parceria de amizade com o Holmes, tá? Gente, e o Sherlock Holmes? E aí, o que vocês acharam dele até agora? Como a gente consegue perceber, e falando aqui de uma maneira meio que resumida, né,
ficar dando tantos detalhes, mas a gente consegue perceber ele um homem extremamente responsável, dedicado ao que faz, ama o que faz, muito inteligente, muito observador, analítico. E como o próprio Watson falou, ele percebeu no início que ele era assim, que o detetive era assim inteligente, mas ele o achava arrogante, né, nesse primeiro contato que eles tiveram. Mas logo depois a gente percebe que não, que o Holmes partilha o conhecimento, explica as coisas para o Watson e demonstra ser uma pessoa acessível, né, para os outros policiais. Então a gente percebe que ele não é um homem arrogante, mas sim que ele demonstra ter essa gama de conhecimento enorme, né, essa quantidade de saber muito grande, de esperteza. E ele demonstra isso porque é necessário, mas não se vangloriando porque ele é o melhor. Ele nunca fala assim, eu sou o melhor, né? Mas ele demonstra que ele sabe, ao mesmo tempo, não deixando transparecer uma imagem de que ele é a melhor pessoa do mundo, só ele que sabe. Não, né? Então, tal que se eles fossem o bonzão, o maravilhosão e se achasse essa pessoa tão autossuficiente, né? Acredito eu, talvez vocês vão concordar comigo, que ele não chamaria o Watson, que é um mero colega agora de casa, né? Para ir acompanhá-lo aos novos casos que ele tem ali para resolver, como é o caso principal do livro, né? Então, a gente percebe que ele é assim uma pessoa que respeita o espaço do outro e que consegue compartilhar o conhecimento dele, tá bom? Muito bem. E os personagens secundários, nós temos vários. Eu vou citar aqui alguns, né, para que vocês lembrem aí comigo. A gente tem o Senhor Ferrier, que é o pai da Lucy, né? Ele é um homem que a gente percebe que ele em meio ali àquela situação em que ele está na segunda parte, que ele é acolhido, né, por aquele grupo de religiosos, ele, com o decorrer do tempo, a gente percebe que ele não se deixa levar por toda aquela cultura que ele foi ali inserido meio que forçadamente, porque eles disseram que iriam ajudá-lo, né, salvar a vida dele e da filha quando o encontraram, desde que ele se adequasse à vida que eles tinham, né, que era aquela religião lá que nós vimos mostrada aqui no livro. E aí a gente vê um homem de opinião forte, a gente vê um homem que demonstra amor pela sua filha, a gente vê um homem decidido, um homem que, acima de tudo, ele destaca esse amor que ele tem pela vida e por fazer tudo pelo bem da filha, como a gente consegue perceber no decorrer da história, que eu não posso falar muito aqui, né? Mas vocês sabem e devem estar vendo, e quem ainda não chegou vai ver, que ele é um homem que faz sim de tudo, né, para que sua filha seja efetivamente feliz. Então ele não entrega os pontos, né, como às vezes muitas pessoas fazem em nome de uma situação maior. Muito pelo contrário, ele até fala em determinado momento que ele prefere ver consequências drásticas do que ver a sua filha infeliz, não é verdade? Então a gente percebe aqui ele como esse homem forte, né? E aí a gente tem outros personagens, a gente tem lá os policiais que procuram Holmes, são personagens secundários e que às vezes demonstram ter uma arrogância, às vezes demonstram ter certeza de tudo, quando eles falam, não, eu tenho certeza sim, de que é assim, agora eu cheguei no ponto certo, agora eu tenho certeza que esse fato aqui ou que esse acontecimento contribuiu para a gente descobrir o criminoso. Então, às vezes, eles demonstram ter essa certeza de tudo, quando na verdade eles não têm certeza de nada, né? Então, fica aí esse ponto para vocês observarem a respeito dos personagens secundários, tá bom? Muito bem, e o espaço? É uma história que se passa em Londres, na Inglaterra, principalmente na primeira parte, não somente demonstrando Londres de modo geral, mas colocando detalhes, né? Às vezes era um café, às vezes era na casa do Holmes, aí lá na outra casa que aconteceu o crime. Então a gente tem diversos espaços que são colocados, tá? Lá na pousada
quando eles foram procurar informações. Então nós temos aí diversos pontos, tá, que nos são apresentados neste espaço aqui da história, tá? E na segunda parte, como vocês devem estar observando, a gente tem uma história que se passa num vale na região central dos Estados Unidos, retornando aí, né, fazendo uma retomada aos fatos que foram antecedentes ao que está sendo apresentado na primeira parte, tá? Então nós temos aí esses dois passos sendo destacados na história. Muito bem. Quanto ao narrador, o foco narrativo, a gente percebe que a primeira parte é o narrador-personagem e a segunda parte é o narrador-observador. Inclusive, né, o narrador-observador, o narrador primeiramente personagem que tem opinião, como eu falei para vocês, que é o Watson, né, o médico, ele narra aqui essa primeira parte. E o narrador-observador, a gente vê que traz muitos detalhes, onde entra aqui pra gente também a presença da descrição, tá? Não somente na primeira parte, como a gente já viu e discutiu nas nossas lives, né? Mas também na segunda parte, certinho? Maravilha. E o tempo? Bem, o tempo da história é cronológico, porque a gente sabe, né? Se é meia-noite, se é à noite, se é madrugada, o livro vai nos demonstrando isso. Agora é importante observar que ele não é linear, porque a narração ela não é linear, porque ela não começa contando do primeiro fato até o último fato de uma maneira sequencial, tá? Por conta disso, a gente considera que o tempo ele é cronológico sim, mas a gente precisa observar que é uma narração não linear. Por isso que eu coloquei aqui no enredo, né? O enredo, relembrando, é a sequência dos fatos, né? É a sequência que nós temos aqui dentro de uma narrativa. E nessa história a gente tem um enredo não linear. Por quê? Devido às duas partes do livro. A primeira parte, que nos vem contando como que eles se conheceram, Watson e Holmes, nos mostra aqui o desenrolar dos fatos, os detalhes a respeito do crime que eles estão investigando, ajudando os policiais a investigarem, né? E também a gente percebe logo depois que a segunda parte a gente fica surpreso, né? Quando começa a segunda parte. A gente vê, meu Deus, então voltou lá para os fatos antecedentes, até mesmo ao momento em que Holmes e Watson se conheceram. Então a gente tem aqui um enredo não linear, porque o linear ele tem a sequência, começo, meio e fim. E o não linear, ele vai apresentando um fato lá no começo, lá do meio, aí depois ele volta, que é exatamente o que acontece aqui no livro Um Estudo em Vermelho, tá? Muito bem, então, relembrando aqui esses pontos dos elementos da narrativa, eu vou aqui considerar alguns pontos importantes para vocês, tá? Que nós também conseguimos perceber aqui nesse livro. Por exemplo, o livro tem metáforas, né? Uma das principais, logicamente, é a que está aqui no título, né, gente? Um Estudo em Vermelho, onde a gente tem aí a explicação lá na página 62, tá? Página 62, onde mostra pra gente, só um exemplo, do título do livro, que ele fala assim, ó, um estudo em vermelho, hein? Por que não usarmos um pouco a linguagem artística, se referindo à linguagem figurada, né? O fio vermelho do crime entremeia-se à meada descolorida da vida. Nossa missão é desenrolá-lo, isolá-lo, expondo-o em toda a sua extensão. Isso aqui é o Holmes falando para o Watson, dizendo que a vida da gente, ela tem ali, no enrolar dela, tem um fio. E esse fio em vermelho é exatamente que é o fio que eles precisam então desenrolar e explicá-lo, colocá-lo em toda a sua extensão, ou seja, deixar as claras o que aconteceu, tá? Então é uma das metáforas que o livro nos apresenta. Tem várias, mas eu estou aqui citando essa porque é o título do livro, tá? E os aforismos, tia, o que é isso? Pelo amor de Deus! Olha só, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês, que eu marquei aqui, só um minutinho, pra gente, na página 78, tá? Gente, aforismo é uma máxima, uma frase de efeito, que nos traz uma lembrança das frases filosóficas.
Então, às vezes você está lendo um texto aqui, de repente você lê uma frase, que essa frase ela te impacta. Então, existem muitos textos que nos apresentam isso, né? Livros ou até mesmo outros tipos. Então, a gente tem aqui o aforismo como um exemplo que eu escolhi para vocês, e tem outros, tá? No livro, tá bom? Então, por exemplo, na página 78, eu escolhi esse aqui, ó. Para um grande cérebro, nada é pequeno, tá? Destacou Holmes em tom sentencioso. Então, é uma frase de efeito, é uma máxima, é uma frase filosófica que a gente consegue perceber aqui dentro dessa obra. E temos várias outras mesmo, que a gente consegue encontrar aqui dentro do texto, tá bom? Então, olha só, olha aqui mais uma aqui na página 24. É da maior importância evitar que informações inúteis ocupem o lugar daquelas que têm utilidade. É uma frase de efeito também, né? Então a gente pode considerar aqui um aforismo, porque é uma frase que nos traz aí uma lição, tá? Além disso, a gente tem as mudanças no ritmo da narrativa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a gente estudou isso no bimestre anterior, quando eu falei do conto do Machado de Assis, lembram? Que lá no Conto a Cartomante às vezes era rápido, às vezes era devagar, a narração, os fatos, né? Aqui a gente tem isso também. Às vezes a narrativa é apresentada bem detalhadamente, bem lenta, e às vezes é bem rápido. Por exemplo, quando ele está contando quando a Lucy cresce, ele fala assim em um parágrafo, rapidinho, que ela de repente virou uma moça. Então a gente tem também essa diferença, né? Que é uma técnica narrativa que os livros nos apresentam, para a gente ficar ligado no texto, né? E não ficar ali aquela leitura monótona, tá bom? E lógico, né? Eu não posso deixar de falar que esse livro apresenta bastante muitas disciplinas, tá bom? Ou seja, a interdisciplinaridade presente numa obra. A gente tem geografia, a gente tem literatura, linguagens, a gente tem química, biologia, lógica, tudo isso está presente nessa obra, tá? Por isso que ela é tão magnífica. E também tem humor, né? Não sei se vocês chegaram lá nessa parte, mas tem uma hora que o Holmes ele pula no carro e ele vai escondido no carro atrás dele para poder seguir e chegar até o ponto que ele precisava chegar para descobrir a informação. Então eu fiquei imaginando essa cena, ele pulando nesse carro e indo com eles escondidos, né? Tem esses trechos. Além disso, nós temos também críticas à religiosidade, com alguns pontos que são apresentados na segunda parte, e ao trabalho investigativo, porque, por exemplo, eles criticam dizendo que alguns líderes lá são hipócritas, né? Pensam mais no dinheiro e fazem um favor pensando em recompensas. Então, que amor é esse, né? Que cristianismo é esse? Então, o livro também destaca isso pra gente, tá? E critica o trabalho de alguns policiais investigativos que não são tão eficientes assim. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e que essa aula tenha ajudado a clarear a compreensão a respeito desse livro. E, logicamente, chega até o final que vai valer a pena, tá? Um abraço!